Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma tomada de consciência do seu dia. Meu nome é Gabriela, sou psicóloga e tô aqui com um tema prometido que eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e esse tema venceu. A Síndrome da Boazinha. Eu tô lendo um livro que tem esse tema e eu achei tão interessante que eu queria muito compartilhar com vocês, pois é um comportamento muito comum das pessoas, principalmente de procura de terapia, para tentar mudar esse comportamento de fazer muito pelos outros, não ser muito valorizado, ser submisso e cuidar demais. Então, trouxe algumas informações aqui para a gente trocar essa ideia, espero que vocês gostem. Primeiro ponto, me baseando no livro, eu queria muito me basear nesse livro para compartilhar com vocês. O livro fala principalmente das mulheres que, com o passar do tempo, culturalmente elas foram ensinadas a serem submissas, cuidadoras, agradáveis, muitas vezes associando que a pessoa só teria um valor se ela fosse assim. Então tudo começou aí. Esse condicionamento cultural, ele começa muito cedo, começa na nossa infância, das mulheres, no caso, de entender que a gente precisa estar nessa posição. E qual é o perfil, gente, da pessoa que sofre com a síndrome da boazinha? É uma pessoa que evita conflitos, ela tem medo de contrariar, então evita expressar os desejos e opiniões para evitar briga ou discordância com outras pessoas. Ela busca constantemente por aprovação, a felicidade do outro, define totalmente como vai ser a sua vida. Então, a felicidade, o valor é sempre medido pela outra pessoa, nunca por ela. Assume mais responsabilidade do que pode. Então, são pessoas que sempre falam sim para tudo, muitas vezes acabando com o seu tempo, com a sua energia, mas ela tá lá aceitando fazer e dizendo sim para tudo que pedem. E também culpa excessiva. Mesmo que a pessoa ela tenta cuidar de si mesma, ela sempre se coloca como culpada quando ela se coloca em primeiro lugar. Então, se ela faz por ela, ela sempre acha que isso é ruim. E a gente tem vários exemplos disso no nosso dia a dia. Pessoas que a gente tem até a sensação de que elas vieram no mundo ou que elas só sabem servir o tempo todo. E que ninguém cuida, né? A gente vê no tópico que a gente está falando de mulheres, a gente vê dona de casa, mãe e tal, que só cuida das pessoas e não tem ninguém olhando por elas. Então, são pessoas com esse padrão de comportamento. E quais são os impactos, pessoal, psicológicos e físicos de ser dessa forma, de sempre se colocar em segundo lugar, de sempre servir o outro? A gente sabe que pessoas desse tipo, elas acabam desenvolvendo a ansiedade, né? A ansiedade, ela vem em forma como o medo de desagradar, de ser rejeitada. Então, ela quer evitar aquilo de todo jeito, causando ansiedade principalmente quando ela vê que ela está sendo rejeitada, quando alguém não gosta dela. Depressão. O sentimento de desvalorização, ele é muito complicado, porque a pessoa ela não consegue atingir o padrão de perfeição imposto por ela mesma, então ela acaba ficando deprimindo e se desvalorizando por nunca conseguir enxergar naquele ideal que ela imagina que seja, mas que somente ela imagina que seja, sabe? Estresse crônico, pelo excesso de responsabilidade e a falta de autocuidado, muitas vezes a pessoa ela fica esgotada emocionalmente, fisicamente, porque ela tá ali, né? Como se ela estivesse numa batalha o tempo todo e lutando, fazendo pelo outro. E problemas de saúde mesmo, como insônia, dores de cabeça, todos os problemas relacionados ao estresse. Então, relacionados a esse excesso. E me perdoem a falta de ar, tá? Porque já faz parte aqui do nosso podcast. Então, vamos entender que esse tipo de comportamento, gente, não vale a pena. E é um comportamento que ele vai se acumulando ao longo do tempo, criando uma bola de neve emocional. Muitas pessoas, elas podem aqui nesse episódio se identificar com esses critérios, mas eu não quero que vocês ignorem. Quero que vocês reflitam sobre como
essa síndrome afeta a sua vida. Como que esse comportamento ele precisa ser modificado, que você não precisa e nem pode ficar desse jeito só servindo o outro, sabe? Principalmente pessoas que não valem a pena. E nesse livro fala muito também, né, que essa síndrome ela é alimentada por mitos internos, por questões que a gente acredita, mas que não são reais, não são racionais, sabe? Como, por exemplo, se eu não agradar, eu não vou ser amável. Então, é uma ideia enraizada de que o amor e a aceitação eles estão ali juntos. E não que você tem que ser amado pelo amor genuíno mesmo, né? Pelo ato genuíno do outro te amar. E não te amar por aquilo que você faz, por aquilo que você serve. Outro mito que a gente tem é: se eu disser não, estou sendo egoísta. Então, muita gente associa o não, associa os limites com o egoísmo, sendo que, na verdade, é um autocuidado, né? Todo mundo precisa ter um limite bem estabelecido. E outro mito que eu separei que é muito comum é o conflito, né? Todo conflito é ruim. Todo conflito vai desencadear uma briga. É uma crença que vem de muito tempo, internalizada dentro de cada um, que o desacordo ele vai ser briga. Então, o desacordo ele precisa ser evitado a todo custo. Sendo que conflitos acontecem e é possível a gente levar de uma forma saudável, como, por exemplo, com o diálogo. Então, eu achei muito interessante esses 3 mitos, assim, para a gente entender que essa síndrome, ela é alimentada, a gente dá comidinhas para ela de acordo com as crenças que a gente tem. Então, comece também mudando as crenças que você tem dentro de você. E a gente tem estratégias para romper com essa síndrome, com base nesse livro também, que eu achei muito interessante. Como, por exemplo, o autoconhecimento. O primeiro passo para que a gente mude esse comportamento é reconhecer que a gente possui ele. Então, eu quero que você reflita e reconheça que você possui e que você está presa a esses sintomas. É importante a gente identificar quais são os seus padrões de pensamento e o que te gera gatilho. Então, fica de olho, lista aí pra gente quais são os seus gatilhos para que você incorpore essa síndrome de boazinha e se deixe em segundo plano. A segunda estratégia que a gente tem é o aprender a dizer não. Não é uma tarefa fácil, parece que é algo muito bobo, mas isso é muito tema de terapia, pessoas que não conseguem dizer, então é crucial. A autora do livro, ela sugere que a gente comece com pequenos nãos. Então, como não atender imediatamente um pedido que sobrecarregaria totalmente seu tempo e gradualmente passando para situações maiores. Então, comece estimulando esse não com coisas pequenas. Se não tem como fazer ali, naquele momento, aquilo que foi pedido, você teria que fazer um esforço gigante, já entenda que a prioridade é o seu. Então, priorize o seu e quando tiver tempo, você vai fazer aquilo que foi pedido. Existe uma forma de resposta também que a gente fala muito, acho que tem até aqui no podcast algum episódio, de formas de dizer não, porque as pessoas enxergam o não de uma forma muito dura. É o não seco, né? E a gente tem formas mais sutis de falar não, como, por exemplo, eu não posso agora, eu tô um pouco agarrado, será que eu posso ver isso depois? Ou será que você pode pedir para fulano, porque eu não consigo fazer isso? Então, sempre, se você tem dificuldade de falar o não seco, procura formas mais tranquilas de dizer esse não. O outro ponto é a assertividade, que eu gosto tanto e falo tanto, né? Então, a assertividade não é ser agressivo, mas sim você expressar suas necessidades e sentimentos de forma direta e honesta. Então, se você vê que está sendo sobrecarregado, que aquela pessoa não está agindo de uma forma bacana, você pode falar, sabe? Eu sempre falo para os pacientes, desde que você fale de forma assertiva e respeitosa, você pode falar sobre tudo. Você pode levantar qualquer tema com aquela pessoa. E também temos o reavaliar os relacionamentos. Muitas vezes, a síndrome da boazinha, ela está sendo alimentada por relações tóxicas que exploram essa necessidade de agradar. Então, reconhecer os relacionamentos e aprender a impor os limites pode ser transformador para você. Entenda se essa síndrome não vem principalmente por você ter essas relações.
de pessoas que ultrapassam os seus limites, pessoas que só querem abusar de você, só querem que você sirva o tempo todo. Então dá uma olhada nas relações que você tem em volta e se vale a pena você continuar nutrindo essas relações. E por último, temos o praticar o autocuidado. Então, o autocuidado, gente, não é uma opção. Você tem que ter, sabe? Você tem que incluir uma atividade física, você tem que cuidar da sua saúde emocional e mental, você tem que respeitar o seu corpo, respeitar o seu tempo e os seus limites. Então, pratique cada vez mais o autocuidado. Na mesma situação do não. Comece por coisas menores até que você consiga e tenha total segurança de olhar para esse campo da vida e pensar, caramba, eu me cuido bastante e eu não vou deixar com que ninguém destrua isso. Então, outro ponto para a gente fechar, que a autora fala muito, é sobre o caminho para a autenticidade. A autora, ela conclui que romper com a síndrome da boazinha, ela permite que as pessoas sejam mais autênticas consigo mesmas e com os outros. Quando a gente deixa de tentar agradar todo mundo, a gente começa a viver de acordo com os nossos valores, desejos e prioridades reais. Então, é muito importante a gente entender que a nossa jornada de autenticidade é um processo que precisa ser priorizado. E é um processo libertador, mesmo sendo desafiador. Você entender que você é o principal campo da sua vida e que você pode, sim, ter uma linguagem do amor, de fazer muito pelo outro, mas entender que o excesso, se colocar em segundo plano o tempo todo, só vai te fazer mal. Então, eu quis trazer para vocês um breve, assim, bem resumão mesmo sobre todo esse tópico e com estratégias para que você consiga realmente colocar em prática. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais nesse assunto, peço para que vocês me sinalizem. Aqui mesmo no episódio, que no Spotify, tem os comentários. Então, se você achar que você quer saber ainda mais sobre esse tema, me fala que eu tenho outros pontos do livro e do tema para falar para vocês, para criar algum outro episódio. Então, eu vou ficar aqui de olho se vai ter algum comentário sobre isso. Mas espero que vocês tenham gostado. Me perdoem a falta de ar, mas o final de uma gestação é difícil, porém quero estar aqui presente com vocês e sempre trazendo episódios novos. Então espero que você tenha gostado e até a próxima!